Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula número 5, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os princípios do Design Thinking. Então, como a gente já vem falando e reforçando, o Design Thinking não se trata apenas de método, de passo a passo, né, ou de ferramentas para poder produzir artefatos e inovações, mas ele se trata principalmente, né, e até majoritariamente aí, de desenvolver novas posturas e comportamentos, né, atitudes mesmo, para que um time trabalhe de acordo com o que se espera, né, do ponto de vista dos valores, né, do pensamento projetual, aí, do Design Thinking, que é centrado no usuário, colaborativo, né, e pautado aí, principalmente pela multidisciplinaridade, tá? E aí a gente vai passar por cada um dos principais aí, pontos, né, ou princípios, e espero que vocês possam, à medida que a gente vai avançando aqui nesses princípios, ir anotando e também fazendo, digamos assim, um autodiagnóstico, né, do que acontece já, ou deixa de acontecer, ou deveria acontecer de uma forma um pouco mais intensa aí na cooperativa de vocês. Combinado? Então, e aproveitando também, né, qualquer dúvida, qualquer ponto que ficar em aberto, se quiser um exemplo mais prático do que a gente está trabalhando aqui, ou se quiser que a gente explore um pouco mais o assunto, também, por favor, mande uma mensagem para a gente lá no Google Class, que a gente vai ter prazer em responder, em conversar, em debater um pouco mais do assunto. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro princípio, né, que eu queria deixar claro para vocês aqui, e eu começo sempre por ele, porque ele é um princípio fundamental, né, no desenvolvimento do projeto de design, é a empatia. E essa palavrinha está bem batida ultimamente, né, todo evento de inovação que você vai, todo curso de inovação que você frequenta, o professor, o facilitador, ou alguém ali né, próximo a você acaba falando da tal da empatia, né, que é a capacidade que a gente tenta desenvolver de se imaginar no lugar do outro, tá? E por que isso é tão importante? Para a gente justamente desenvolver uma sensibilidade que, normalmente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ela não é tão evidente, ou ela não é tão presente, tá? Às vezes a gente está sendo consumido pela rotina e a gente, né, não percebe com a mesma intensidade a dor que o cliente sente, a dor que o usuário sente. Tá? Quando a gente fala usuário, daí a gente está abarcando todo o público-alvo da nossa solução, incluindo o público interno. Tá? Então, a empatia é essa capacidade da gente parar um pouco, né, sair um pouco da nossa rotina e focar num contexto diferente do nosso. E para isso, a gente muitas vezes vai ter que ir a campo, passar tempo convivendo com pessoas diferentes, né, em relação a gente, né, e pessoas com valores diferentes, com visão de mundo diferente, e isso exige do pesquisador, do designer, muita humildade, né, para ouvir sem preconceito, para observar sem fazer julgamento de valor, né, e exige também muita capacidade de observação e registro do que se é observado, do que se é vivenciado ali no contexto do usuário. Tá? Então, a empatia, ela ajuda a gente a se conectar com o outro. Tá? É praticamente impossível da gente, como que eu posso dizer, se colocar literalmente no lugar do outro, mas a gente pode sim, né, desenvolver uma sensibilidade, uma capacidade de se imaginar no lugar do outro por meio da observação e da vivência, tá certo? Obviamente, dentro de um time, a gente também precisa saber contar boas histórias, tá? Então, a empatia, ela é uma habilidade importante para o designer, mas depois poder conseguir ter uma capacidade, o time daí, né, não necessariamente quem foi a campo precisa ter isso, mas o time precisa ter a capacidade de analisar o que foi visto, sintetizar isso de uma forma que isso possa ser aproveitado por outras pessoas. Então, saber contar o que se viu em campo, saber contar histórias e passar o sentimento que a gente teve em campo, as sensações que a gente teve em campo, também é igualmente importante, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam da empatia, mas se dá pouco foco a essa capacidade de fazer análise e síntese do que se viu, né? E de poder também apresentar isso para o time de projeto, para a empresa, sobre o que se vivenciou em campo. Aqui na foto, vocês estão vendo aí na imagem, é uma empresa de skateboard que a gente atendeu aqui no Paraná, e a gente foi para as pistas de skate, vivenciar um pouquinho do mundo dos skatistas aí, e foi bem interessante, né? A gente conseguiu validar um modelo de negócio aí inovador para essa empresa, né? Que era a venda porta em porta de skates em cidades de baixo IDH, onde eles não tinham lojas, né? Então, criou aí até a oportunidade de emprego para o pessoal que não conseguia, né, trabalho, e que queria também continuar praticando o esporte. A gente via que em algumas localidades do Brasil, o skatista ou ele tinha que abandonar o estilo de vida, ou abandonar o esporte e fazer outra coisa, né, para não ser mal visto, não ser mal julgado pelas pessoas. E ao mesmo tempo, então, a gente
né, detectou aí, a empresa detectou que era importante trabalhar essa dimensão do esporte e também gerar emprego e renda para quem queria se manter, viver 100% a vida dentro do esporte, do estilo de vida. Então foi muito legal, é um trabalho que a gente só teve condições de entregar, né, e o pessoal está segurando ali, vocês estão vendo esse tubo aí, nessa cápsula ali tem o modelo de negócio deles, né, as diretrizes estratégicas que a gente conseguiu validar, as hipóteses de negócio, enfim, a gente só conseguiu chegar num desenho depois que a gente tirou o bumbum da cadeira mesmo e foi a campo entender a realidade dessas pessoas. Um outro princípio importante dentro do design thinking é que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de um time. E o time precisa ser multidisciplinar, né? E aí entra a discussão do que é o multidisciplinar. Quando a gente vem para dentro da cooperativa, para dentro do negócio, é importante que a gente olhe as diferentes atividades da empresa, que o time consiga representar essas diferentes dimensões do negócio, né? Também, de certa forma, vem de disciplinas diferentes. Então, se a gente olhar as 4 principais disciplinas de uma empresa, marketing, finanças, fábrica ou produção e pessoas, né, o time ele precisa ter minimamente representado, e lógico que não precisa ser percentual equiparado de carga horária, de participação, mas assim, o time precisa olhar para essas dimensões, precisa olhar o modelo de negócio de uma forma integrada. Então, isso, quando a gente fala time multidisciplinar, tem a ver com isso também. Mas, além disso, o projeto ele também vai demandar algumas competências específicas, e nem sempre a empresa, a cooperativa, dispõe desses talentos internamente. Buscar esses talentos ou estabelecer parcerias para compor esse time, isso também é muito importante, porque se a gente não tiver ali um certo grau de diversidade nesses times, a gente pode estar enviesando a solução para um lado que talvez não seja muito bacana. Tá? Então é importante a gente constituir um time onde as pessoas não concordem muito, né? Que as pessoas possam produzir, divergir, e obviamente o que vai ser de concordância, o que vai avançar não é aquilo que o chefe quer, que o diretor quer, mas é aquilo que o usuário espera e aquilo que é viável do ponto de vista tecnológico e financeiro, né? Que são os critérios aí clássicos do design thinking. Aqui na foto vocês estão vendo a Bosch, né, num projeto que a gente ajudou eles na área de cultura de inovação, com ferramentas de design thinking, o Grand Prix de inovação, que eles rodam agora todo ano, Bosch de Curitiba. Esse Grand Prix tem o objetivo de levantar oportunidades de mercado por meio da imersão em determinados nichos de negócio do agronegócio, tá? E bem interessante, aqui, por exemplo, nessa foto, nesse evento, em um dia o pessoal foi a campo e já levantou aí oportunidades para melhorar o maquinário, né, da colheita para soja. Tá? Então, e nem era pessoal da área, né, agrícola, isso que foi interessante, é um pessoal que era de áreas totalmente diferentes, e com esse olhar abstraído, quando eles chegaram em campo, conseguiram enxergar coisas que nem o produtor rural às vezes enxergava, né, oportunidades que nem sempre a gente que está inserido no contexto enxerga. Tá? Então, aí também fica uma dica, né? A gente não pode ter preconceito. Pô, o cara é da controladoria, o que vai fazer aqui na fazenda, né? Não entende nada de porco, não entende nada de ave, não entende nada de boi, não entende nada de soja, o que ele vai vir fazer aqui, né? Pô, então, a gente não fatiar, né, mais as áreas do conhecimento e usar isso para determinar quem pode ou não pode dar opinião sobre inovação, tá? Então, esse princípio é muito importante também. E tem um modelo que eu gosto muito, do Bess e do Kotler, que está lá no livro da Bíblia da Inovação de 2011, que é o modelo AF. E o modelo AF sempre ajuda a gente a questionar para ver se a gente tem todos, digamos, as habilidades, os papéis em um time de inovação, né? Então ele diz o seguinte, basicamente, que o time de inovação minimamente tem que ter do A até o F, né? Então o A é quem ativa, é o cara que dá o gatilho. Então a gente tem gente que está diagnosticando, levantando, mapeando, priorizando problemas. Depois os buscadores são aqueles que conseguem levantar e trabalhar com dados. Então a gente consegue mensurar o tamanho do problema, verificar pesquisar, né, ir a campo, fazer pesquisas. Então é a pessoa que vai validar o problema com informações, com fatos, com evidências. Criadores já são aqueles que vão pegar, né, e não necessariamente é uma pessoa, é só B ou A ou C, né, é a habilidade, né, então ser criador é o momento do projeto em que a gente consegue transformar tudo que foi levantado na ativação e na busca, né, em realmente um conceito de produto. Desenvolvedores é quem tem hard skill, né, então é o cara que sabe codar, codificar, programar, né? É o cara que sabe mexer no CNC, no torno, né? Sabe fazer a peça, né? Então, é quem consegue realmente transformar conceito em protótipo, em transformar insumos, né, matéria-prima, em algo realmente tangível, palpável e funcional, né? Depois a gente tem executores e entregadores, que é o papel daquelas pessoas que mantêm ou escalam aquilo que foi desenvolvido, né? Então, mantém um padrão de qualidade dentro do que foi planejado. E entregadores é aqueles que conectam, né, o que foi desenvolvido com o mercado. Então, basicamente, quem vende a ideia, né, quem ativa os canais, quem trabalha a partir do produto dali para frente. E, por último, o facilitador,
que é quem amarra todo mundo. Então, basicamente, é quem controla o tempo, é quem não deixa o time devagar, perder o foco, quem evita, né, alguns momentos de baixa energia ou de crítica pela crítica, enfim. O facilitador, ele tem esse jogo de cintura para ajudar as pessoas na construção, né, e na manutenção de um ambiente virtuoso, onde as pessoas se sentem à vontade e seguras de opinar, de debater e de propor, tá? E de experimentar, obviamente. O erro faz parte, né, do design. E quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente vai aprender, mais rápido a gente vai acertar. Então, o facilitador é ele que vai assegurar que esse ambiente está saudável e também fazer as conexões importantes para o grupo. Tá? Precisa ter um facilitador formal na equipe? Não necessariamente. A gente pode ter um facilitador, por exemplo, que tem um foco mais interno, e um facilitador que faz as pontes, as conexões do time com o ambiente externo do time. Então, por exemplo, quando precisamos falar com outras áreas, outras empresas, fazer recrutamento de pessoas a serem entrevistadas, então muitas vezes a gente pode ter também esse papel de facilitação aí para ajudar o time a derrubar barreiras. Então, esses seriam papéis, né, que você não precisa ter uma pessoa específica para cada uma dessas habilidades, mas elas são básicas, fundamentais para a gente ter um time de inovação que consiga levar para frente um projeto aí, um grau de novidade alto. Outro princípio importante é que a gente precisa ter foco e prazo claro. Então, por isso que lá no Double Diamond a gente tem a fase de definição. A gente vai definir, né, qual problema a gente quer resolver, qual ideia a gente vai desenvolver. Então, quanto mais clareza a gente tiver do foco, né, do problema que a gente está resolvendo, melhor. Então, a comunicação nesse sentido, quanto mais visual, quanto mais aberta, quanto mais compartilhada, melhor. Tá? E prazo, né, gente? As pessoas precisam aprender a trabalhar dentro do prazo dado, que é um fator restritivo, né? Tempo é dinheiro, né? Dinheiro é recurso, e a gente não tem recurso infinito. Então, dentro do design, a gente tem que aprender a entregar valor com o que a gente tem de recurso. Não adianta a gente querer entregar a Torre Eiffel, né, com 5 quilos de arame, né? Não dá. Então, a gente vai ter que trabalhar aí com uma arte artesanal e vender na praia, né? E trabalhar dentro do que a gente consegue, tá? Então, prazo, ele é um fator determinante para o sucesso do projeto. Então, também saber pedir prazo também faz parte, tá? Outro princípio, e que a gente já está emendando no anterior, né, quando a gente fala do aspecto da comunicação, é tentar tornar tudo tangível ou visual. Então, muitas vezes as pessoas não se expressam bem, ou o interlocutor não compreende bem, né, a comunicação verbal, oral. Então, muitas vezes a gente vai ter que ir para usar outra estratégia. Então, desenha, né, desenha, por mais amador que seja o teu desenho, desenhe, né, é importante desenhar para tentar mostrar para as pessoas o que você está querendo dizer, o que está na tua cabeça. Tá? Nesse projeto aí, a gente também foi uma outra área da Bosch, né, já a fábrica, a gente estava tentando otimizar, reduzir custo de uma peça que é fornecida para caminhões antigos, né, e a gente precisava mexer ali em alguma coisa para encontrar possibilidades de redução de custo. E aí a gente juntou, né, fábrica, engenharia, cliente, comercial, e trancou, eu fiz questão de trancar todo mundo numa sala e falar, vamos cada um colocar o seu ponto de vista, vamos cada um trazer a sua dor, como é que vocês enxergam o problema. E só da gente fazer essa interação entre as diferentes áreas, a gente já conseguiu descobrir um monte de coisa bacana para fazer, para otimizar custo, né? Fora o fato de levar as pessoas para a oficina mecânica, né, que é quem compra realmente a peça e aplica a peça no caminhão. Então, essa conversa entre fábrica, engenharia e o cliente final, né, que é a oficina mecânica, foi muito bacana e levantou vários insights. E aí, quando a gente voltou para dentro, para a fábrica, né, para o ambiente de inovação ali do pessoal, a gente, então, né, imediatamente já pediu. Então, escrevam o que vocês viram, relatem para quem não foi, né, sobre o que foi vivenciado, quais foram as informações importantes que foram levantadas, e aí, depois que a gente contou, né, o que a gente viu em campo, aí todo mundo, então, passou a dar ideias, dar sugestões de soluções para poder resolver os problemas. Mas hoje tem o Miro, então, assim, todo mundo pode acessar e de forma assíncrona, não precisa da chave, né, da sala de inovação para ir lá ler o que está no post-it, não. Joga no Miro, todo mundo vai ter acesso ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito bacana. Outro princípio importante no time de design é que a gente não tem hierarquia formal. Tá? Obviamente a gente sabe quem é o dono da empresa, né? Quem é o presidente, quem é o CEO, ninguém vai deixar de ser, vai perder seus cargos, mas quando a gente estiver dentro do time de design, quem está dentro do time de design tem que estar blindado, que é inerente a algumas disfunções da burocracia ou da política corporativa, tá? Então, no design, para um projeto de design ir para frente, como se espera, né? Como vocês viram lá no vídeo da IDO, né? Então a gente precisa confiar nas pessoas. Se a gente contratou as pessoas certas, se elas são maduras, se elas são capazes de se autogerenciar, então a gente precisa confiar. Então, dentro de um time não há hierarquia.
Quando a gente fala, por exemplo, no papel de um PM, né, de um Project Management, ou de um Product Manager, né, se a gente for seguir os princípios do design, então ele não está acima, ele está junto com o time. Ele tem um papel de gestão, mas ele não vai mandar, né? Ele vai participar junto com os demais, tá? Então cada um tem o seu papel bem estabelecido em um time. E haverá momentos em que todos poderão contribuir, em que os papéis vão também se confundir, né? Isso é muito natural no time de design. O importante é que haja respeito e que a gente valorize todos os colegas de uma mesma forma. Aqui nessa foto foi um trabalho na Renault e a gente tinha nessa equipe aí diversos níveis hierárquicos e até, por incrível que pareça, nesse dia, uma das figuras que mais sobressaíam aí nesses eventos de inovação, de criatividade, eram os estagiários, né? Os estagiários geralmente superavam muito as ideias de quem já era da casa, né? Mas aquele olhar, né, aquele olhar abstraído, né, é importante. Então, e ajuda a tirar um pouco quem está muito na rotina, né? Para poder olhar de fora, né, os problemas da organização, ok? Então, não tem hierarquia no time, títulos formais não importam para tomar decisão, o que importa são evidências, pesquisas. Uma atitude que é difícil e que é rara também em times, e que eu também demorei muito para desenvolver, e a gente sabe que as coisas não são da noite para o dia, né, é pedir feedback, tá? Então, você, como design thinker, né, dentro de um time de design, de projeto, de inovação, aprender a perguntar, né, o que as pessoas acham, como elas fariam diferente se tivesse seu lugar. Então, em vez de você ficar com medo do que as pessoas vão dizer, já vai mostrando o seu trabalho, né? Mostrar o seu trabalho e pedir feedback é muito importante. E aí a gente já começa a aprender a trabalhar um aspecto do ego, né, e desapaixonar também pelas ideias, né? Muita gente se apaixona pelas ideias, isso também é perigoso. Compartilhar os aprendizados, as boas práticas, né, então tudo que a gente aprende, que a gente registra, né, não guardar na gaveta, compartilhar isso com as outras pessoas para que isso seja aproveitado em projetos futuros, principalmente, tá? Essa foto foi de um grupo focal que eu fiz para a dissertação do meu mestrado. Então, aqui estava todo mundo compartilhando sobre parcerias com startups, né, e capital de risco investido em startups, que foi o tema que eu pesquisei. E aqui tinha a empresa de energia aqui do Paraná, que é a Copel, a empresa de águas aqui do Paraná, que é a Sanepar, a própria Bosch, o Grupo Boticário, e tinha mais alguém que eu não vou me recordar, acho que é a Neodent, que é uma empresa multinacional que fabrica equipamentos odontológicos, tá? E tinha mais gente também, acho que a Volvo também, eu não vou lembrar todo mundo, tinha umas 8 das big empresas que tem aqui no Paraná, tinham 8 representantes. E elas estavam aqui nessa mesa, justamente compartilhando, trocando boas práticas, né? Porque todo mundo está meio que descobrindo ao mesmo tempo, né? Como é que é interagir com startups, né? Os últimos 5 anos, né? Aqui para o Paraná em especial, acredito que para o Brasil, isso é uma relativa novidade, né? Embora lá fora, no Japão, nos Estados Unidos, isso já seja uma prática de mercado bem consolidada, né? Tá? Então, registra e compartilha, né? Boas práticas são feitas para compartilhar. Criar possibilidades. Então, muito perigoso a gente se apaixonar por uma ideia e já achar que aquilo é a salvação e que é naquilo que a gente vai apostar. Aqui foi um trabalho no SESI que a gente fez aqui no Paraná para juntar o time de desenvolvimento de soluções e de marketing para que eles passassem a tentar falar a mesma língua e que essa mesma língua fosse a língua que o cliente, né, da indústria entendesse. Então, como criar valor e como comunicar esse valor pro associado da Federação das Indústrias, né, para quem procura o SESI, né, em termos de soluções do escopo da instituição. Então, saúde, segurança do trabalho, cultura e lazer. E aqui a gente, nessa toada de criar possibilidades, né, a gente conseguiu propor 3 projetos, né, com o formato que eles chamam lá de quick wins, né, de ganhos rápidos. Então, projetos pequenos que iriam começar pequenos, sendo testados em algumas unidades do SESI, para depois, né, se provassem ser interessantes, a gente poder escalar isso. Então, foi um projeto bem interessante, onde a gente também trabalhou a jornada do usuário, e aí, para cada gap, né, desse momento, dessa jornada, a gente trabalhou ali algumas oportunidades também, tá? Então, nunca sair achando que é uma só ideia e um tiro único vai salvar, né, a lavoura. Não, a gente precisa ter possibilidades, porque muitas vezes uma ou outra não vai funcionar e a gente precisa sempre de alternativas. Evitar a crítica pela crítica, isso aqui também é bem difícil, né? Acho que em termos de dificuldade de desenvolver isso, para mim, pelo menos, né, foi bem complicado. A gente sofre com isso e também, para praticar isso também, a gente leva algum tempo, né, de como colocar uma informação sem que isso seja pejorativo ou negativo, ou baixe a moral do time, enfim.
né? Então, evitar a crítica pela crítica, acho que tem o mesmo nível de dificuldade ali de aprender a pedir feedback, né? Então, se você pede, tem que estar preparado para ouvir também, né? Mas, assim, quando a gente dá o feedback, quando a gente faz uma crítica, tem que estar subsidiada ali por algum dado, né? E se não tem o dado, então você coloca ela na forma de uma dúvida. Então, poxa, vamos investigar, pessoal, vamos pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Eu estou com um sentimento, estou com receio, vamos aprofundar, né? Então, toda dúvida, toda hipótese, a gente valida ou com stakeholder ou com clientes ou usuários, tá certo? Então, para o ambiente ser leve, divertido, né, a gente tem que ter uma postura um pouco mais aberta e menos, uma postura com menos resistência, digamos assim, tá? Não deixar o projeto virar um zumbi, eu sei que a imagem é feia, não divulguem essa imagem, essa videoaula aí fora, porque é do Walking Dead, senão o pessoal vai me processar aqui, né, que tem direitos autorais essa imagem. E o que o zumbi é, né? O zumbi é o cara que não morre e fica sugando os recursos dos vivos, né? Então tem projeto que é desse jeito na empresa, né? Não acaba e fica enchendo o saco. Então, assim, todo projeto é feito para morrer, né? E quando o projeto morre, ele deixa um legado que é o entregável, um produto, né? Que não necessariamente é um produto bem tangível, mas, enfim, um projeto, ele tem que deixar um produto. E aquilo, sim, é algo que eu vou utilizar, né? Aquilo, sim, tem valor. Então, o projeto, ele tem que ter prazo bem estabelecido, né? As pessoas têm que estar cientes e têm que se dedicar e dimensionar suas atividades em volta desse prazo, tá? Então, o projeto, não deixar o projeto virar zumbi quer dizer exatamente isso, foco e prazo claro e disciplina para que a gente entregue realmente dentro do que é esperado de escopo, né? Ou seja, de área de atuação do projeto, o problema tem que estar muito bem definido, então, eu vou entregar algo que resolva exatamente este problema que foi acordado e no prazo acordado, tá? Tranquilo? Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas para colaborar em equipe, né? Então, uma delas que eu usei recentemente num projeto que foi fantástico, e que deu velocidade para a gente, deu liberdade para a gente, então, para a gente trabalhar, né, para nós, membros do projeto, foi o Monday, né? Não sei se vocês já ouviram falar o Monday. Monday é um aplicativo de gestão de projetos muito parecido com o Trello, né? Com o Planner da Microsoft também, mas ele é muito legal, tem muitos recursos, né? Dá para você subir arquivo e link, tudo junto na agenda, e é maravilhoso, tá? Então, é uma dica que a gente dá, só que aí todo mundo tem que usar, né? Acreditar, usar, entrar. Acordou cedo, eu acordava cedo, sentava aqui, pegava meu café, pum, abriu o Monday, né? Se a gente não faz isso, vocês fazem com o Outlook, com o gerenciador de e-mail, com a agenda. Sentou, né, na cadeira para trabalhar, a primeira coisa, abre o software de gestão de projeto para ver o que está atrasado, o que está impedido, qual que é o próximo passo, etc. Ok? Bom, era isso, né, que a gente tinha para passar para vocês, né, os 10 princípios aí, pelo menos 10 princípios aí do Design Thinking, né? Lá na apostila a gente tem eles um pouco mais detalhados, a gente está lá com 16 princípios, se eu não me engano, mas aqui é uma síntese, né, do que vocês vão encontrar lá. Então, minha sugestão é que vocês corram lá para a apostila, deem uma olhadinha no que a gente colocou lá de princípios do Design Thinking, e qualquer dúvida, por favor, qualquer situação também que vocês queiram externar, né, algum exemplo do que a gente passou aqui hoje, do que a gente viu aqui hoje, o professor queria compartilhar um exemplo com a turma, com o pessoal, né, ou queria saber um pouco mais, queria que o senhor desse mais exemplos, né, sobre determinado ponto aqui, gente, fiquem à vontade, tá, a gente está à disposição de vocês, então postem comentários lá no Google Class, e é isso aí, até a próxima videoaula, tchau, tchau.